Hoje eu vou contar para vocês 3 coisas que você não deve fazer se você quiser aprender inglês de forma mais eficiente e mais rápida. Depois da vinheta. Olá, eu sou Társilo Delfim, criador do método Fluxys e-Learning. Eu estou trazendo mais algumas dicas de inglês para você que está querendo aprender a falar inglês de forma independente e de forma mais rápida também. Porém, antes da gente começar a conversar aqui, eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal, se você ainda não tiver inscrito, acionar aquele sininho que tem do lado do botãozinho de inscrição para que você receba as notificações todas as vezes que eu colocar um conteúdo novo aqui no canal. Aperte o like aí também, porque isso ajuda demais o YouTube divulgar o nosso conteúdo para um número cada vez maior de pessoas. E também compartilhe esse vídeo se você achar que outras pessoas também precisam saber aquilo que você vai saber hoje nesse vídeo aqui. Olha só, esse conteúdo que eu estou trazendo para vocês aqui hoje, ele tem como objetivo ajudar principalmente aquelas pessoas que acham que estão um pouco estagnadas no desenvolvimento delas no que diz respeito ao aprendizado de inglês. E existem algumas coisas que, na verdade, colaboram para que as pessoas fiquem sempre naquele mesmo lugar. Costumo chamar de teto de vidro, ou glass ceiling em inglês. O que é o teto de vidro? Você está vendo o céu, mas você fica batendo com a cabeça naquele teto porque você não consegue passar daquele nível ali. Talvez você esteja cometendo alguns erros, né, que são muito comuns para as pessoas que estão aprendendo um novo idioma. Então vamos lá, eu vou falar para você aqui as 3 dicas de coisas que você não deve fazer, ou se você já estiver fazendo, você precisa parar de fazer, e depois eu quero saber a sua opinião nos comentários no final do vídeo, tá bom? A primeira é achar que português e inglês são iguais e logo possuem as mesmas regras. Isso não tem como, né, gente? Parece até um pouco óbvio quando eu falo isso, mas tem gente que realmente acredita que todas as regras que ela aprendeu na língua mãe dela, por exemplo, o português, as mesmas regras se aplicam ao inglês. Não. Inglês e português, por mais óbvio que isso pareça ser, são línguas diferentes. Elas possuem história diferente, elas possuem raciocínio diferente, elas possuem paradigmas diferentes, então elas possuem também regras diferentes. É muito comum as pessoas se depararem, às vezes, com regras novas ou palavras novas e dizerem assim, poxa, eu nunca vi isso. Claro que você nunca viu, porque é uma língua nova para você. Se fosse a sua língua, com certeza você reconheceria. Tem pessoas também que têm o hábito de traduzir sempre. E aí, quando ela traduz do inglês para o português, ela vê que a coisa não está batendo, que as palavras não estão batendo, que a ordem das palavras não está batendo, que as regras não estão batendo. Muito comum, vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando a gente faz uma pergunta simples, com verbo auxiliar em inglês, do you speak English? Em português, se você for falar essa frase, você não tem o verbo auxiliar. Aí as pessoas que traduzem ficam perguntando, mas o que é esse do? O que esse do está fazendo? Como é que eu traduzo esse do? E aí você vai explicar para a pessoa que não tem tradução, que essa palavra está ali, o verbo está ali porque ele está desempenhando uma função e essa função é fazer a pergunta. E a pessoa, às vezes, tem uma certa resistência a aceitar que a regra em inglês seja assim. Isso é normal, tá? Mas você precisa entender isso de uma vez por todas. Português e inglês são diferentes. A segunda dica é, nunca se compare a um nativo da língua. Mais comum, inclusive, do que o primeiro problema. As pessoas já têm uma tendência a acharem que elas são ruins. Como a gente costuma dizer, nós somos os nossos maiores algozes, né? É muito comum também as pessoas compararem o seu próprio nível linguístico, o seu próprio nível de desenvolvimento com um nativo da língua. Ah, mas eu não estou conseguindo falar como aquele personagem favorito da minha série favorita. Eu não estou conseguindo falar como aqueles caras falam no filme. Eu não estou conseguindo falar com a minha cantora favorita. E por aí vai. Óbvio que não. E vou tentar colocar isso aqui de uma forma matemática, só para vocês entenderem como a comparação com o nativo da língua é completamente descabida. Dá uma olhada nesse quadro aí. Um nativo da língua, ele está em contato, ele está exposto à língua dele por 24 horas por dia. Você, por exemplo, está exposto ao português por 24 horas por dia. Uma pessoa nativa da língua inglesa, ela está exposta à língua dela por 24 horas. Isso, numa semana, equivale a 168 horas. Em um mês, serão 5.040 horas. Em um ano, isso dá um total de 60.480 horas. Em 5
anos daria 302.400 horas. Aí você fala, pô, mas e aquelas horas que a gente está dormindo? Conta também, porque ao contrário do que muita gente pensa, quando você está dormindo, o seu cérebro está lá reorganizando as suas ideias, ele está funcionando, e ele está funcionando na língua, na verdade, que ele foi educado. Embora você esteja dormindo inconsciente, o seu cérebro continua funcionando e na língua mãe. Vou botar um quadro aqui do tempo médio que uma pessoa leva quando ela estuda inglês. Quando eu falo tempo médio, é obviamente que eu não estou me referindo a todo mundo, é uma média. Então, normalmente as pessoas estudam 1h30 por dia. Eu estou pegando aqui a maneira como os cursos de inglês funcionam. 1h30 a cada dia, 3 horas por semana, 12 horas por mês, 120 horas por ano, considerando que você vai estudar, sei lá, por 10 meses, e geralmente não é isso tudo, então eu estou chutando bem para cima, 600 horas em 5 anos, e em 20 anos, digamos que você continue ali, disciplinado, correndo atrás, mantendo essa mesma rotina de 3 horas semanais, em 20 anos você vai ter se exposto a 2.400 horas de inglês. Você ainda está em déficit com uma pessoa de 5 anos que foi exposta a 302.400 horas. A diferença entre vocês dois é de 300.000 horas. Então, é óbvio que eu estou falando aqui só de horas. Eu não estou levando aqui em consideração também a qualidade do seu estudo, a qualidade de horas. Mas suponha que você se exponha mais do que todas essas horas que eu coloquei, do que as 3 horas médias. Mesmo assim, você ainda está muito longe de equiparar as 300.000 horas de diferença que um nativo tem e que você tem. Então, o que fazer nesse caso? Isso nos leva ao terceiro ponto. Se você quer resultados diferentes, você precisa fazer coisas diferentes. Então, a dica aqui é: não mantenha a mesma rotina. Uma das premissas básicas do método que eu criei, o Flux Easy Learning, diz respeito ao fato de que aprender significa transformar em comportamento. Transformar em comportamento significa, em suma, mudar. Ou seja, aprender é mudar. Isso, para mim, é um lema. Então, se é um lema, significa que não tem como você manter a sua rotina do jeito que ela é e esperar que, através dessa rotina, isso se transforme em ganho linguístico. A não ser que, isso também eu coloco dentro do meu método, a não ser que, dentro da sua rotina, você também consiga converter várias coisas que você faz em inglês. Porém, você vai precisar de situações muito específicas para fazer com que isso funcione. Por isso que é extremamente importante você diversificar a sua rotina. Se você assiste filmes, por que não assistir o filme, por exemplo, ou séries, com legendas em inglês, o filme com áudio em inglês e com legenda em inglês? Principalmente se é uma série ou um filme que você já conhece, você já sabe mais ou menos o que se passa naquela situação. Então, se você tiver o propósito de aprender mesmo, coloca ali a legenda em inglês. Isso ajuda muito. É claro que muita coisa vai passar despercebido, muita coisa você não vai conseguir entender, mas o objetivo ali não é entender tudo. O objetivo, às vezes, é um ganho linguístico, sei lá, de vocabulário, ou você perceber como algumas coisas são ditas em inglês. Ler. Se você já tem o hábito de leitura, por exemplo, é ótimo. Basta você começar também a ler livros em outras línguas. Pode começar com livros de nível mais fácil. Uma outra coisa também que você pode fazer é, se você é uma pessoa que consome muitas notícias justamente online, por que não você ler essas mesmas notícias em inglês? Todas as grandes agências de notícia hoje em dia estão disponíveis online. Algumas delas você vai precisar pagar uma assinatura. Muitas delas, na verdade, são de conteúdo livre. O The Guardian, por exemplo, na Inglaterra, conteúdo livre. O New York Times, se eu não me engano, você consegue acessar algumas vezes de maneira limitada e depois você precisa fazer uma assinatura. Música, por exemplo, se você já escuta muita música no Spotify, você sabia que ali no Spotify tem as letras das músicas também, você pode cantar junto. Isso é uma grande vantagem. Ou seja, existem muitas coisas que você provavelmente já tem na sua rotina, mas que você ainda não adaptou para a língua inglesa, para o seu ganho linguístico, o que aumenta a sua exposição à língua inglesa também e aumenta também a quantidade de horas que você está ali exposto à língua inglesa. Quando eu falei para vocês sobre o método Flux Easy Learning, eu sempre disse para vocês não precisam deixar de fazer nada do que vocês já fazem. Se você já está matriculado numa escola de inglês, continue. Se você tem o hábito de falar com pessoas em inglês através
através de outras situações, por exemplo, trabalho, tem muita gente que joga em inglês, joga online em inglês, continuem fazendo tudo o que vocês estão fazendo. O objetivo do Flux Easy Learning, na verdade, é somar, é agregar e não excluir. Quanto mais você tiver exposto, melhor. Lembre-se, aprender é mudar. Learning is to change. Gostou desse conteúdo? Se você gostou, deixa seu like aqui, se inscreva no canal mais uma vez, se você não se inscreveu, compartilhe esse conteúdo e até a próxima. Beleza.